TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Nosso programa, iniciando mais um deles, para que a gente possa seguir nosso estudo, nosso aprofundamento, esse entendimento do livro sagrado. Como para os que nos acompanham já sabem, os novos que estão chegando, estamos no livro de Deuteronômio, fechando o nosso Pentateuco, já nas portas do capítulo 25. Quero agradecer nossos mestres que vão nos conduzir hoje, a presença assim, indispensável da nossa professora Melinha. É uma alegria estar aqui. Nossa professora Ieda. Obrigada pelo convite. Você vê que a gente, para aprender, estudar, a gente pode ser autodidata, pode aprender sozinho, descobrir sozinho, muitas vezes até chegar bem longe sozinho. Mas se a gente tem duas pessoas que podem nos conduzir, ou três, ou uma, facilita em muito o entendimento, principalmente se tratando de livros sagrados que tem todo um contexto, tem toda uma história, tem todo um cenário por trás daquilo que a gente lê. Então, não deixem de pedir ajuda, de buscar ajuda, quando vocês lerem um trecho e suscitar dúvidas, né? Eu vou propor a vocês que me acompanhem na leitura do versículo 5 até o versículo 10, que vai tratar da lei do levirato. Aqui vai dizer: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome dele não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, esta irá aos anciãos na porta e dirá: meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. Os anciãos da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persiste dizendo: não quero desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á a sandália do pé, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. E em Israel o chamarão com o apelido de Casa do Descalçado. Riqueza de detalhes, né? Riqueza de detalhes para que a gente possa cada vez mais entender não só leis, mas costumes, mentalidade, cultura que está embutido por trás disso tudo, não é não, Amélia? É isso mesmo. Essa lei do levirato que fala, né, do cunhado, levir é cunhado, na realidade ela tem dois propósitos, né? Preservar os bens que eram do marido que faleceu, para não ir, porque para a mulher não vai para ir para qualquer pessoa, porque também não se falava em ressurreição. Então, qual é a continuidade dele? O filho. Então, se a mulher casou com ele, ele morreu sem deixar nenhum descendente, e também para assegurar para a mulher ficar bem também. Então, o irmão, ele tem por obrigação, é lei, de desposar essa esposa, né? Essa que ficou viúva. Aí, o primeiro filho que ela tiver, o primogênito, não vai ser filho desse marido agora, vai ser filho daquele que faleceu, para continuar a descendência dele. E os bens dele serão para esse também. Os outros filhos que ela tiver, aí serão filhos do segundo marido e direito à herança também. Isso já era um costume que tinha também em outros países, né? Estão retomando. E você continua lendo, falando se recusar a desposar também, né? Uhum. Agora, se não tiver mais nenhum irmão, é o parente mais próximo. Pode ser um tio, aquele que estiver mais perto. Mas é um direito garantido à mulher.
né? E para continuar a descendência daquele, porque senão vai ser como palha jogada ao vento. Ninguém mais vai falar daquele que faleceu, some. Então, para preservar a descendência dele, o nome dele é o primogênito que faz. E depois, se o cunhado então não quiser fazer isso, aí também é a favor da mulher, né? Ela vai chegar até os anciões da cidade e vai falar, olha, ele não quer casar comigo, não quer cumprir o direito, o dever que ele tem. Aí os anciões vão falar com ele, se ele falar eu não quero desposar, aí a cunhada vai aproximar na presença dos anciões, vai pegar, tirar a sandália do pé, vai cuspir no rosto dele, vai falar para ele, é isso que se faz a um homem que não edifica a casa do seu irmão, e vai ser chamado de casa do descalçado. Também quando, a gente vai lembrar aquele livro de Ruth também, né? Quando você tira, lembra João Batista? Que vai falar assim, eu não sou digno de desatar as sandálias, entendeu? Então é um direito que tem, é uma lei, tira a sandália, né? Fico descalçado, ele não quis cumprir uma obrigação. Porque a obrigação era do Messias. É ele que seria ele que ia desposar a humanidade, isso, que é Jesus. Não então João esse é o Batista, significado do tirar as sandálias, quando João Batista fala que ele não tem direito de tirar sandálias, porque quem tem direito de desposar a humanidade é Jesus. Quem tira sandálias também é Moisés na sarça ardente. Sim. Mas ali era no sentido de estar pisando em solo sagrado. Em solo sagrado, Então, né? é muito importante esse tirar a sandália, né? Aqui no caso. Em Ruth, o Boaz não é o descendente direto dela, tem um outro. Então ele vai na porta da cidade e fala também que quer resgatá-la. Aí o outro, quando fala para o outro que ele tem que repartir os bens que ele tem com a descendência dela, ele fala que não. Então ele tira a sandália e dá o direito para Boaz desposar a Ruth. Então é um costume, visa mais preservar mesmo a identidade, descendência daquele que faleceu e a cuidar da mulher também. Porque senão a mulher também não tem direito, ela não tem direito à herança, não tem direito a nada. Lembra a viúva de Naim também, que Jesus ressuscita o filho dela que morreu, porque é ele que ia cuidar da mãe. Ela é uma viúva também, ela não tem direito. É o filho que cuida, é o filho que recebe a herança. Se esse filho morreu, ela ia ficar abandonada. Aí Jesus ressuscita o filho dela para que ela também tenha direitos. Tá. Mais alguma coisa? Também não? É isso aí mesmo. Vamos em frente, então, porque agora nós vamos tentar entender a partir do versículo 11. Quando homens estiverem brigando, um homem contra seu irmão, e a mulher de um deles se aproxima para livrar o marido dos socos do outro e estende a mão, agarrando pelas suas vergonhas, tu cortarás a mão dela, que teu olho não tenha piedade. Isso é que é um cara caba justo, hein? Tira peixeira. Esse agora Tira eu vi peixeira, justiça, hein? A corta. mulher vai para acabar com a briga e ainda fica sem as mãos. É o primeiro caso na Bíblia aqui que aparece essa pena, né, de mutilação do corporal. Primeiro caso que aparece aqui. Ela vai salvar o marido só porque pegou nas vergonhas dele, a mão dela tem que ser cortada. Então deixa o marido apanhar. Oh, Senhor. Tentou separar uma briga e no fim saiu prejudicada, saiu perdendo. Muito bem, prossigamos. Versículo 13. Não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e o outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa, para que os teus dias se prolonguem sobre o solo que Yahvé teu Deus te dará, porque Yahvé teu Deus abomina a todos os que praticam estas coisas, todos os que cometem injustiça. Lembra-te do que Amaleque te fez no caminho quando saíste do Egito. Ele veio ao teu encontro no caminho, quando estavas cansado e extenuado, e pela tua retaguarda, sem temer a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando Yahvé teu Deus te der sossego de todos os inimigos que te cercam, na terra que Yahvé teu Deus te dará para que a possuas como herança, deverás apagar a memória de Amaleque de sob o céu. Não te esqueças. Ai, meu Deus.
Vamos lá, vamos entender o apêndice aqui, que trata dessa questão do peso de diferentes medidas e a medida de larguras diferentes e por aí vai. Isso significa, na verdade, na prática, o quê? Aqui a lei está tentando, ela vai contra a exploração e contra a fraude. É a justiça no comércio. Então tem que ter o mesmo peso, a mesma medida. Não deve, a questão de exploração, ela é abominável. Essa fraude no comércio, Javé abomina esse tipo de exploração. Quer dizer que esse peso, quando se refere, não é a gente carregar na bolsa da gente. Não. É quando está no comércio. A balança certa para cada coisa. Isso, e você vai usar os pesos para medir, para pesar o que alguém comprou, que você não tenha pesos diferentes um do outro para enganar, fraudar. Isso, tá. Entendi. Quando você estuda o livro dos profetas, tem muito disso, porque adulteram a balança. Por exemplo, você colheu na sua rocinha lá e você colocou feijão num saco, deu 60 quilos. Mas quando você chega no templo de Jerusalém, quando você chega para vender, a balança deles não tem 60, deu só 30. Tem 30, 40. Você fala, mas pesou 60, não, mas a balança aqui está certa. Quer dizer, rouba no peso, na medida, está adulterando a balança. O profeta Amós, ele denuncia muito esse tipo de coisa que acontecia. Por isso que tem a lei aqui que Javé proíbe tal ato, porque é uma abominação. Entendi. E o profeta Amós, ele fala assim, né? Ele vai contra as balanças enganadoras. E ele denuncia a fraude, né? A violação. Ele tem que ter um peso justo para cada coisa. Por exemplo, se você vai... nós duas brigamos aqui, e você é a juíza. Aí você, para mim, você tem um peso mais pesado, para ela mais leve. Aí você me condena. Quer dizer, a sua balança, ela está assim, não está justa. Certo. Porque até para julgamento sério, você tem que ter um peso à medida, teus filhos todos. Para onde você trabalha também. Não pode ser julgar um diferente do outro, tanto no alimento quanto também no julgamento. Muito bem. Essa questão do Amaleque, que também vai do 17 até o 19, é interessante. Que Amaleque aqui, ele faz lembrar, né? Lembra-te do que Amaleque te fez no caminho, quando saíste do Egito. Ele veio ao teu encontro no caminho, quando você estava cansado e extenuado. E pela tua retaguarda, sem temer a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Então, esse Amaleque, ele ataca em defesa, ele não teme a Deus. Ela no Êxodo 17. Isso. Ele é um povo que ele não tem religiosidade, ele não tem temor a Deus. Então, ele ataca de uma forma assim, como é que fala? Covarde. Aquele que está... Aqui está dizendo, ó, Israel, ele estava no caminho, estava no deserto, ele estava cansado, ele estava extenuado. Então, ele estava doente, ele foi atacado em guerra por causa desse povo. Os amalecitas. Amaleque são os amalecitas, são os povos antigos que atacavam sem dó e sem piedade até os doentes. Né? E lembra também aqui, Êxodo 17, 22, a luta, né? O combate contra Amaleque. Quando Moisés levantava a vara, Josué luta contra Amaleque no deserto. Quando Moisés levantava a vara, Israel ganhava. Quando abaixava a intercessão de Moisés, Amaleque vencia. Então, no final, quem vence é Israel. Por quê? Porque Amaleque, ele significa tudo assim, que não tem respeito ao outro. Não tem pudor, não tem respeito, viola o direito humano. Então, desde aquela época, se diz assim, que existe uma luta de Javé contra Amaleque. Quer dizer, contra todo esse tipo todo esse tipo de covardia que se pratica. Era um povo sem lei, né? Um povo sem lei, sem respeito, sem temor. Sem respeito humano até. Bom, entramos então no capítulo 26. Você quer colocar mais alguma coisa, Amélia? Não, tá bom. Não? Então, versículo 1 vai começar. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará como herança, e possuíres, e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos,
que recolheres do solo que Yahvé teu Deus te dará, e colocando-as num cesto, irás no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhes dirás: declaro hoje a Yahvé meu Deus que entrei na terra que Yahvé sob juramento prometera aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar de Yahvé teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante de Yahvé teu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu a nossa voz. Viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, Yahvé. E as depositarás diante de Yahvé teu Deus, e te prostrarás diante de Yahvé teu Deus. Alegrar-se-ás, então, por todas as coisas boas que Yahvé teu Deus deu a ti e à casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro reside em teu meio. Bonita a questão do reconhecimento, né, daquilo que cada homem deveria ter, de agradecer a Deus os frutos que recebe todo dia, seja frutos do trabalho, os frutos da paz, os frutos da harmonia no lar, os frutos da prosperidade, os frutos da saúde, tantas coisas serem louvadas. É claro que aqui ele está usando uma figuração diante da terra nova que eles receberam, pede que esse agradecimento seja expresso na forma como doação de frutos e de bens colhidos. Mas hoje essa regra deveria continuar, né? Esse texto ele é muito bonito porque quando você leu do versículo 1 até o versículo 4, está dizendo como você vai entrar na terra que Deus te dá, né? Vai te dar como herança, você vai habitar ali. Aí assim também, vai tomar as primeiras primícias dos frutos, tudo aquilo que der. E você vai agradecer a Deus. Aí vem depois ali, você vai para o sacerdote e vai falar para ele: olha, eu declaro hoje que Yahvé meu Deus, que entrei na terra que ele me deu, como ele prometeu aos nossos pais. Aí vem o credo. O credo fala: meu pai era um arameu errante, né? Desceu do Egito, residiu, vem contar toda, faz memória. Você crê, você faz um credo que você acredita que você era, lembrando os pais que saíram do Egito na escravidão, caminharam para o deserto, qualquer aflição que tinha, gritaram para Deus e Deus atendeu, como o forte tirou, atravessou o Mar Vermelho. É um creio, né? Um ato de fé que eles fazem, né? Aí ele fala: gritamos, e Yahvé nos fez sair do Egito como um forte, braço estendido, depois fez sinais e prodígios, nos trouxe a esse lugar, deu-nos a terra que mana leite e mel. E agora? Eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Yahvé. Aí vai depositar diante do altar, vai se prostrar, vai se alegrar, né? E também ele fala assim: alegrar-te-ás então, não só você, tua família, mas também o levita e o estrangeiro que mora em tua casa. Lembra do levita de novo? O Deuteronômio recorda muito o levita, o papel do levita. O levita é aquele que cuida, para que você nunca desvie os seus passos nem para a direita e nem para a esquerda. É aquele que cuida, né? Porque não tem sacerdote, tem o levita, a tribo de Levi, que não ganhou terra no sorteio. Ela ficou morando nas terras de todo mundo, cuidando para que a mensagem de Deus, para você nunca esquecer. Meu pai era um arameu errante, vai lembrar que desde Abraão, vai fazer memória da história. Então, na verdade, os levitas seriam hoje os messes, ministros da comunhão eucarística. Não. Seriam aqueles que cuidam para você colocar em prática o projeto de Deus.
entendeu? A questão do bem viver na comunidade, bem viver na família, bem viver enquanto povo de Deus, né? Aí, lembrando que tinham 2 tipos de levitas, Sim. né? Os sacerdotes, que então hoje seriam os sacerdotes, Seria o sacerdote. né? E os que trabalhavam em função do templo, Do estavam em templo, dos função, cuidados os do ministros, templo. hoje seriam os ministros, E catequistas. aqui no texto, como não tinha templo, cuidava mais das famílias também, né? Eu cuidava para que as famílias vivessem aquele projeto. E na Assembleia, quando eles se reuniam para as primícias, para tudo, aqui fala sacerdote porque o texto é bem posterior, né? Mas quando eles iam fazer, quem recebia as primícias nas tribos eram os levitas, Tá. que seria o sacerdote. Sim. Mas não tinha esse nome ainda. Nesse capítulo 26, nós temos aqui 2 atos litúrgicos. As primícias, que é a ação de graças, né, pela colheita, os primeiros frutos da colheita, que é esse trecho que você leu. E nós temos também outra, a segunda, que vem a ajuda dos necessitados, que é o dízimo trienal, que vai do 12 até o 15. Isso. Se a gente quiser continuar depois, no outro bloco, a gente continua, porque meio... É que já estou Ou então recebendo a o gente recado conclui, de que o nosso tempo já esgotou, mas é importante isso que você vai colocar agora. Sim. Eu vou pedir então esse intervalo e já nós voltamos então com a sequência dessa ideia que você está começando a colocar para nós. É ler o 12 em diante. Isso, tá? Já voltamos. Eu volto nessa questão. Ok, nós voltamos. Lembra que nós estávamos, a Ieda estava falando sobre as primícias? Ieda, como é que fica então essa questão dessa oferenda, daquilo que de melhor você recebe como um agradecimento a Deus? Então, não só os primogênitos humanos, dos homens e dos animais eram consagrados, pertenciam a Deus. Mas também as primícias, os produtos do solo também são consagrados a Ele num ritual anual, chamado a Festa das Primícias. Tá. A oferta dos primeiros frutos da terra, porque a terra é vista como um dom dado a Deus. Então, se é um dom, um presente de Deus, o homem retribui aqui os primeiros frutos, que são os melhores frutos da colheita, como oferta. Logo no capítulo do Deuteronômio, o tema central é a terra. O Deuteronômio todinho ele fala da terra. Não tem o homem e a terra, mas tudo interligado. Então, uma ação de graças. É uma festa anual, né? É uma de ação de graças, então, agrária, onde se oferta os primeiros frutos da colheita. Tá. Ela podia ler, né? Primeiro, antes de você continuar, o versículo 12 em diante, que ela não leu ainda. Então aí eu falei para vocês que nesse capítulo 26, ele tem 2 atos litúrgicos. Essa das primícias, que vai do versículo 1 até o 11, e depois do 12 até o 15, que é o segundo ato litúrgico, que é o dízimo trienal. É muito bonita essa questão das primícias, porque é uma oferta, é agradecimento a Deus por tudo aquilo que Deus dá, né? O maior dom que Deus dá para o homem aqui em questão é a terra onde ele tira o sustento, a terra onde ele mora. Então, uma forma de agradecimento, de ofertar esses produtos, melhores produtos da colheita. Então, ele se reúne uma vez no ano para poder fazer essa oferta, que é um ato litúrgico, um ritual, né? As festas das primícias, os primeiros frutos. Então, aí a gente percebe, né, que o Deuteronômio, ele centraliza aqui o culto. Então, tem um lugar próprio para se fazer esse ritual, essa oferenda a Deus. E é interessante que ele começa a fazer, e a Melinha falou que esse trecho também é conhecido como um credo histórico, onde é narrada a história da salvação, onde ele começa aqui no finalzinho do versículo 5, que ele faz uma recordação histórica, né? Essas palavras, meu pai era um arameu errante, essa questão de tornou-se uma grande nação, forte, numerosa, né? A questão da escravidão. Então, ele faz uma retomada aqui, o autor, e a promessa de Javé de dar uma terra onde corre leite e mel.
Então, ele faz, ele professa a fé, por isso que é um credo, né? Ele faz esse discurso na hora de fazer a oferenda, né? E aí, esse discurso, ele faz uma recordação de toda a história da salvação, professando a fé no Deus libertador, no Deus da vida. Ok, então vamos fazer a leitura então a partir do versículo 12. Sabe o que podia pedir para mim, para quem está em casa nos aprendendo com a gente, né? Que poderia pegar o Salmo 105 e ler. Toda a confissão que está resumida aqui no Salmo 105. Agora, quem tiver a Bíblia Ave Maria é o Salmo 104. Tá. As outras Bíblias 105. E lê, ele faz toda Uma profissão de fé. ele faz a profissão de fé, ele conta toda a história maravilhosa de Israel, que aqui na profissão de fé ele resumiu. É um louvor, né? Isso. Praticamente. Então Isso. anotem aí, não deixem de olhar, tarefinha. Salmo 105. Tarefinha para quem fica em casa depois, tá? Mas a partir do versículo 12, portanto, do capítulo 26 do livro de Deuteronômio, vai dizer: no terceiro ano, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu dirás diante de Yahvé teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenastes. Não transgredi, nem me esqueci dos teus mandamentos. Dele nada comi durante o meu luto, e estando eu impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci por um morto. Obedeci à voz de Yahvé meu Deus, e agi conforme tudo que me ordenastes. Inclina-te da tua morada santa, do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos destes, conforme juraste aos nossos pais, na terra onde mana leite e mel. Então, vem aqui, legal o ofertante dizer: olha, eu estou fazendo tudo direitinho, tá? Olha, mas aí você, ó, não esquece, eu estou precisando de bênção, eu estou precisando de sossego, eu estou precisando de descendência, eu estou precisando de mulher. Então, se eu estou fazendo, tá? Mas você não esqueça de me retornar, então, aquilo que eu mereço por paga. É engraçado essa cobrança inocente. Então, é uma forma que a gente percebe até parece que é manipular a graça de Deus, né? Então, esse dízimo trienal é separar o dízimo, a parte da colheita, 10% da colheita, para o pobre, para o que necessita. Então, é uma ação de graça também, por quê? Deus quer a justiça, Deus quer vida em plenitude para todos, para que não haja pobre, para que não haja pessoas, já que a terra é um dom de Deus, que Deus dá para o homem, e o homem aqui, que é abençoado por Deus, que precisa das bênçãos de Deus, que precisa que essa colheita produza muitos frutos, não pode ser só para ele o lucro. Então, ele tem que pensar naquele que não tem terra, naquele que passa fome, naquele que tem necessidade. Então, ele divide, dá uma parte, um dízimo da colheita ao pobre, né? Então, ele fala aqui: tirei da minha casa o que estava consagrado e a dei ao levita. O levita que é considerado, o levita não tem terra, né? Na hora da distribuição da terra, ele ficou sem a parte dele de terra, né? Então, é alguém que necessita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenastes. Não transgredi nenhum, nem me esqueci dos teus mandamentos. Porque um dos mandamentos é o amor ao próximo, que é aquele que não tem, é o amor que é o pobre. Lembra que você foi pobre, que você foi escravo no Egito também. Então, lembra dos que passam necessidade. Então, aqui, a questão, o pobre, aqui são o sacramento da presença de Deus. Quem dá aos pobres, dá? Empresta a Deus. Empresta a Deus, e Deus retribui abençoando a colheita. Esse ditado já é até meio capcioso, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus. Ou seja, eu estou emprestando, viu, Deus? Você vai me devolver. Então, é uma coisa assim, bem marota. E a bênção do pobre é ouvida por Deus. Quando o pobre também abençoa pelo aquilo que você deu, chega até a presença de Deus, né? Então, porque, na realidade, eu lembrei aqui, ó, entre vós
não deverá existir pobre. Nós já trabalhamos isso em Levítico. Então, se tem pobre, eu gosto de falar empobrecido, porque Deus não criou o mundo com ricos e pobres, classe média, baixa, alta, né? Se tem pobre, é um sistema que empobrece as pessoas. Então, você tem, até um pouquinho que você tem, você consegue partilhar também com quem não tem. A gente falava antes, dar um prato de comida, atender. E aqui, quando ele faz a colheita, ele tem a terra produziu. O levita não tem terra, ele tem, então, de dar uma parte para o levita, mas também não é só o levita, ao pobre, à viúva e até ao estrangeiro que mora na parte dele. O estrangeiro também não tem terra. A viúva não tem direito de nada, né? Por isso que a gente falava o respigar. Deixar para ele. Aqui ele reparte a colheita, né? Ele pega o que ele vai vender, vai replantar, mas uma parte é do levita, outra parte é da viúva, porque para todo mundo comer e não ficar com fome. Tá. Então, a cada 3 anos, eles realizam esse ritual do dízimo Sim. trienal, que é repartido, né? Que esse dízimo da colheita é dado para o pobre. Mas você sabe que na minha infância, adolescência, juventude, a gente ia participar de uma comunidade lá e o padre, ele mesmo atendia as pessoas, não tinha secretária, era só o padre. Então, a gente não devolvia o dízimo. As pessoas chamavam o padre para comer na casa e os pequenos agricultores traziam para o padre saco de feijão, de arroz, galinha, fruta, aquele monte de coisa que depois o padre era obrigado, ele distribuía porque ele não ia comer tudo aquilo. Então, o padre tinha, que é o levita, tinha para se sustentar. E ele ajudava os pobres também. É a questão da partilha. Da partilha. A justiça E partilha. meu pai era vicentino, isso que eu me entendo por gente. Morreu com 83 anos, vicentino. A luta deles de fazer na madrugada o caminhão passava nas ruas, né, pedindo. Até hoje no cemitério tem esmola para São Vicente, Paula, lembra? Então, existe até hoje. Existe até hoje. Então, e esse texto que a gente lê, a gente também, quando recebe, se é agricultor, ou se a gente recebe salário porque trabalha ou é aposentado, a gente também tem que dar uma parte, né, para o levita, para o pobre, para o estrangeiro, para aquele que não tem também. O dízimo na igreja também, uma parte é reservada para as pessoas para necessitadas. serviço social. Sim. A maior parte é para o sacerdote e o culto, o templo, tem e a outra dele, parte da casa é tudo, para né? os necessitados. Muito bem. Agora, para fechar o capítulo 26, a partir do versículo 16. Hoje, Yahvé teu Deus te ordena cumprir esses estatutos e normas. Cuidarás de pô-las em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje fizestes Yahvé declarar que ele seria teu Deus e que tu andarias em teus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos e suas normas e obedecendo a sua voz. E hoje Yahvé te fez declarar que tu serias o seu povo próprio, conforme te falou, e que observarias todos os seus mandamentos, que ele te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que ele fez, e tu serias um povo consagrado a Yahvé teu Deus, conforme ele te falou. Aqui a gente vê a determinação, o sagrado dever, vamos dizer assim, ou então a norma proposta que Deus deixa de que esse povo que passou por tudo isso haverá de existir sempre, né? É um povo consagrado a Deus. Então, é interessante aqui no versículo 16, que fala assim, cuidarás de pô-los em prática, todas as normas, todos os estatutos, a lei, o mandamento de Deus é para ser colocado em prática. Com toda a tua alma. Então, Deus manda, primeiro, o mandamento é do amor. Então, o amor não é só um sentimento. Aqui, ele tem que ser uma prática. Não adianta você dizer que ama e despedir seu irmão com fome. Você sabe que ele está com fome, você tem condições de dar e você não partilha nada com ele. Então, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Então, o amor, acima de tudo, não é um sentimento. O amor é uma prática, é uma atitude, é uma ação. Então, por isso que ele enfatiza aqui no texto. Cuidarás de pôr em prática. Não é só da boca para fora. Né? Não é só culto, não é só louvação, mas é na vida. Você tem que... o importante é o que você faz, não é o que você fala.
Uhum. É lógico que nós temos que ter a coerência entre aquilo que a gente fala, se a gente louva e agradece a Deus, e aquilo que a gente faz, que é a vontade dele. Qual que é a vontade de Deus? A vida. Porque todo ser humano tem direito à vida, os animais, a natureza. Qual que é a vontade de Deus? O centro da aliança é o mandamento de Deus, né? Então, a Deus nos quer vida para todos. Nós não devemos pensar em nós, só em nós. Pensamos naqueles que sofrem, né? Naqueles que não têm o que comer, naqueles que estão doentes. Hoje, mais do que nunca, a nossa grande preocupação é essa questão de guerra, que não leva a lugar nenhum, que é a autodestruição humana. Então, o homem está vivendo o mandamento de Deus? Não está. Está muito distante daquilo que Deus quer, que é vida, a preservação da vida, porque toda vida é sagrada, é dom de Deus. Então, o Deus da vida, Javé, é o Deus que faz aliança, que ele é a vida. Então, ele quer vida e quer liberdade, não quer um povo de escravo. Ele quer filhos. Filhos, então ele quer a liberdade de todos, têm que ter liberdade, todos têm direito à vida. Então, para que haja justiça, é necessário que haja a partilha também. E uma coisa importante, quando ele fala aqui, te ordena cumprir esse estatuto e norma, põe em prática com todo o teu coração, toda a tua alma. Né? E eu lembrei aqui de Jesus também, quando Jesus fala a questão do amor. Ama você e amar o próximo. E aí ele fala a questão do amor. Então, se a gente ama mesmo, de verdade, se a gente quer viver o mandamento de Deus, e Jesus resumiu num só, que vos ameis uns outros como eu vos tenho amado, eu tenho que pensar que a dor do outro não pode ser indiferente para mim, que a fome do outro não pode ser indiferente, que tudo aquilo que acontece com o outro. Eu lembrei da música, acho que é da Mercedes Souza, que ela fala que a dor, eu só peço a Deus uma coisa, que a dor não me seja indiferente. Você lembrou da guerra, que a guerra não me seja indiferente. Uhum. Porque a guerra, a música fala, pisa como um cavalo forte, está matando gente que não tem nada a ver, é interesse dos maiores, né? Então, pôr em prática, e aqui Moisés termina que é chamado um segundo discurso, né? Pôr em prática esse mandamento do amor, é a gente não ser indiferente ao que acontece ao nosso redor. Não só as coisas boas que a gente lê, mas as coisas ruins que a gente está vivendo nesse momento também. Na minha vida pessoal, na minha cidade, no meu país, no mundo inteiro. Né? Que a gente não seja indiferente. Muito bem. Eu penso que assim nós fechamos esse capítulo 26. Tem alguma coisa mais, Ida? A questão de Israel, seu povo de Javé, essa aliança, ele recorda que nós estamos aqui entrando quase no final do livro do Deuteronômio, que a gente poderia dividir ele em 4 partes, nós estamos aqui quase na terceira parte, do final do segundo discurso, né? E aí ele continua falando da aliança, que Israel é um povo de Javé, é um povo consagrado a Yahvé. Você quer ser meu povo e eu ser o seu Deus, o Deus da vida? Então, obedece a sua voz. Escuta, vive o mandamento dele. Né? Que aí sim, eu estarei com você, né, em todos os momentos, nessa batalha pela vida. Mas é necessário obedecer às leis, obedecer o mandamento do amor. E ainda tem uma promessa aqui, né? Que ele próprio, conforme te falou, e que observarias todos os seus mandamentos, que ele te faria superior a uma promessa de Deus para quem cumpre, quem pratica a sua lei. Né? Aqui, ó, ele te faria superior, no finalzinho aí do 18, né? No capítulo 26, versículo 18. Te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que ele fez, e tu seria um povo consagrado a Deus, conforme ele te falou. Então, nós seremos bem abençoados. Aí depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver voltar àquela questão das bênçãos e das maldições. Se você é fiel aos mandamentos, você recebe as bênçãos de Deus. Né? Se você é infiel, são as consequências das nossas escolhas. Escolhe, pois, a vida, não a morte. Então, essa é a mensagem desse trecho que a gente acabou de estudar. Muito bem. Eu penso que estamos encerrando esse capítulo.
Não deixe de estar acompanhando os demais. Quero agradecer aqui a orientação, a condução, o entendimento que as nossas mestres colocaram aqui para nós, né? Agradecer, portanto, a professora Amélia. É muito bom estar com vocês. Agradecer a professora Ieda. É muito bom também estarmos juntas. É sempre muito bom estar com vocês. E agradecer a você, que é a razão de nós gostarmos tanto desse programa. Pedir que vocês, se perderam programas anteriores, se você tem amigos que queira começar agora, peça que peguem desde o começo do Pentateuco que nós já vimos. Procura então no YouTube, nosso programa Página da Bíblia, você vai encontrar lá pelas carinhas da gente aqui. Você localiza e vê os demais programas para que você possa estar atualizando toda essa história que nós andamos estudando, debulhando, entendendo, que foi maravilhoso, tá? Espero contar com você no nosso próximo programa e agradecer imensamente mais uma vez e dizer que tudo por causa dela, a quem saudamos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.